A escolha do material didático é sempre um grande desafio para quem esteja se preparando para alguma prova, especialmente quando na bibliografia indicada vem um conjunto de livros que aparentemente são iguais. Porém, acompanhe na aula de hoje um comentário a respeito dos livros da prova da SpaceX, especialmente dois autores, no caso o Eustáquio de Sene e também o Demetrio Magnoli. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder e nós vamos falar, conforme deu para perceber na nossa introdução, a respeito dos livros didáticos indicados na bibliografia da prova da SpaceX e tal. Antes de tudo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, acionem o sininho, ok? Para receber notificações. Seguinte, antes de falarmos exatamente dos dois autores, seria bom fazer uma correção, né? Muitas vezes no modo como se aborda aqui o Eustáquio de Sene. O Eustáquio de Sene, aliás, foi meu professor lá na USP, enfim, aquela coisa toda, na educação. E o livro não é somente dele, o livro é escrito junto com outro professor, não é, que é o João Carlos Moreira. Tanto é que vocês têm aqui na capa, o nome do livro é O Espaço Geográfico e a Globalização, muitas vezes também chamado Geografia Geral e do Brasil, que seja, né, editora Espione. Nós temos aqui o seguinte, este livro é de 1998, é uma edição antiga, existem outras edições aí, mais recentes, uma delas que os alunos usam bastante, aparece na capa aqui agora, vocês veem aí, essa edição é de 2012, não é isso? Existe uma edição mais recente ainda de 2018, enfim. Se você estudar por algum desses livros, você certamente cumpre muito bem o conteúdo cobrado na nossa prova da SpaceX, não se preocupe com isso. A questão é que alguns livros trazem, quando muda de autor para autor, alguns dados ou uma abordagem diferente, quando comparado com outro, ok? A abordagem, o modo de abordar o assunto, às vezes é melhor para um aluno e às vezes é pior para o aluno, ok? Então, por isso que a gente comenta aqui qual que seria um caminho muito adequado para se preparar para a prova da SpaceX diante desses livros. Agora, antes de tudo ainda, esses livros, apesar de estarmos comentando aqui sobre a prova da SpaceX, eles servem também para qualquer outro concurso que aborde o assunto de geografia, até porque o livro até muda, mas a geografia em boa medida não. Especialmente quando nós pensamos na parte da geografia física, vegetação, clima, relevo, cartografia e assim por diante, ok? Bem, então assim, o livro do Eustáquio de Sene, nós vamos pensar primeiro a sua estrutura, eventualmente vantagens e também desvantagens de usar ele. A mesma coisa falaremos aqui sobre o livro do Magnoli. Estrutura, vantagens e desvantagens e tal, ok? Pessoal, é o seguinte, quando nós pegamos o livro do Eustáquio de Sene, desculpem aqui, O Espaço Geográfico e Globalização, a edição de 1998, ele traz uma série de coisas muito curiosas aqui nesse livro, é muito legal, inclusive, conforme disse, eu estudei por ele. Nós temos 7 unidades e a sequência das unidades é muito curiosa. Ele trata da seguinte maneira, né? Eu até fiz aqui uma seleção. Ele fala de globalização, então ele vai contar de certa maneira a história do capitalismo, não é? Assim compreendido. A globalização que, segundo se debate aqui, teria começado lá no século XVI com as grandes navegações, ok? A partir de então o mundo vai ficando pequeno por conta das tecnologias que se desenvolvem a partir de então e do contato que as culturas humanas vão ter entre si, África, Europa, América e mundo como um todo, ok? O segundo capítulo ele já vai falar da indústria, a história da indústria, e o que é muito curioso aqui é que em todo o capítulo ele fala da história da indústria na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, depois na França, e ele faz uma análise da geopolítica desses países e por que esses países tiveram um desenvolvimento industrial. É muito curioso isso, porque ele pega, por exemplo, o território do Reino Unido e diz ali que o Reino Unido tem portos naturais, como a região de Bristol, ou mesmo a região de Manchester, Liverpool, e vai discutindo ali por que a indústria nasceu nessas regiões, porque além do mais você tem carvão na Inglaterra em grande quantidade, na região de Lancashire e assim por diante. Ou seja, ele trabalha a geografia do país em questão debatido. Então ele discute ali o Reino Unido, depois os Estados Unidos, na região norte e nordeste dos Estados Unidos, onde nós temos um desenvolvimento industrial
industrial bastante considerável, e depois ele fala da França, as principais regiões industrializadas no território francês, e vai depois falando ali da industrialização tardia, a indústria eventualmente na Itália, na Alemanha, no Japão. Depois ele discute a indústria que ocorre em outros países, como por exemplo o Canadá, e também debate a indústria na Rússia, na China. E qual que é a importância e o legal desses capítulos? É porque além dele falar do desenvolvimento industrial, ele aborda a economia e as regiões desses países e mais ainda, um pouco da sua história política, pensando na geopolítica desse país e a sua projeção no mundo, não é? Ele até vai falar da industrialização tardia na China, no Brasil, na Índia, na Argentina, no México, nos tigres asiáticos. É muito legal essa sequência que ele faz. Então, se você estudar por este livro, ou seja esta edição ou as mais modernas, não tem grande problema. Você tem aí uma linguagem bem acessível, um assunto abordado, diria até que de uma maneira marxista, de que há o desenvolvimento do capitalismo e o materialismo histórico e assim por diante, a luta de classe, enfim, tem essa abordagem bem forte aí nesse livro e tal. Para a prova da SpaceX é excelente, não por acaso eles indicam na bibliografia, ok? E aí vem energia. No assunto energia é mais fraquinho, não é? Me parece que o assunto energia, se você tiver o outro livro aqui do Magnoli, você estuda energia por ele, ok? Mas de qualquer maneira abrange o conteúdo, certo? Aí vem urbanização, população. O problema das edições mais antigas, e aqui é uma desvantagem dos livros, é que a população é um assunto que se atualiza ano a ano e especialmente década a década. Nós temos o censo de 2010, de 2000, por exemplo, e teríamos um agora em 2020. Então, desculpe, o assunto população é um assunto que muitas vezes vai ficar desatualizado, defasado, seja o livro mais recente possível. Por quê? Em 2018 nós temos um livro do Eustáquio, e em 2019 o Brasil deixa de ser a quinta maior população do mundo. Tem uma aula aí no nosso canal sobre este assunto, inclusive, ok? Então, fique atento a isso. População é um assunto que vai ser bem abordado no assunto de atualidades, enfim. Depois ele vai falar sobre meio ambiente, certo? Então é a sétima unidade, quando ele fala das questões ambientais, dos problemas do meio ambiente e das conferências internacionais que se debate, onde se debate o meio ambiente. O Rio 92, por exemplo, o primeiro encontro que houve na Europa, em Estocolmo e assim por diante, ok? Então é esta sequência que ele aborda com a gente. Globalização, indústria, energia, agropecuária também, urbanização, população, meio ambiente. No final do livro ele vai falar sobre geografia física, e isto nessa edição, ok? Ele vai falar sobre eventualmente cartografia, geologia, relevo, clima, vegetação e hidrografia, ok? Fica lá para o final deste livro, certo? Pessoal, qual que é a vantagem desse livro aqui, desse autor? A linguagem é muito acessível, a linguagem é muito mais mastigada, ok? Se você nunca estudou geografia e está procurando um material que você deve começar, comece pelo livro deste autor, seja esta edição ou edições mais novas, certo? A desvantagem desse livro é que a edição é antiga, então o dado fica desatualizado em PIB, em comparativos econômicos, mesmo na questão da geopolítica internacional, e também este assunto fica desatualizado. Embora este autor é muito interessante, o livro dele, uma vantagem muito legal é que ele indica no final dos capítulos filmes, não é? Vale muito a pena você ver filmes para complementar o seu estudo na área de humanas, seja de história ou de geografia. E outra vantagem muito legal deste livro aqui e dos livros do Eustáquio é que ele traz uma grande quantidade de exercícios, ok? Mas eu vou prestar a prova da SpaceX. Não interessa, você vai estudar uma prova, prestar uma prova que tem geografia. E os exercícios aqui são bem legais, que são dos vestibulares do Brasil todo, Unesp, Unicamp, FUVEST, as universidades federais quando ainda havia, Enem e assim por diante e tal. Então a bateria de exercícios desse livro aqui é uma grandiosa vantagem que você tem, porque capítulo a capítulo você tem lá uma grande quantidade de exercícios alternativos que vale a pena ser feitos e tal, ok? E quando nós pegamos o livro do Magnoli, que é este daqui, certo? Geografia para o ensino médio, existe uma edição de 2005, né,
que o nome eu anotei aqui, ó, A Construção do Mundo, que é escrito junto com o Magnoli e com a Regina Araújo, ok? É uma edição mais antiga, vale mais a pena estudar por este daqui, do Magnoli. Ainda que haja outras edições, a mais adequada é esta, tudo bem? Da capa vermelha, edição de 2012, certo? Essa edição é a mais adequada, me parece. Por que é vantajoso este livro? E muito vantajoso. A primeira coisa é porque o edital o indica, e além disso, as provas da SpaceX trazem pra gente trechos do livro do Magnoli. A prova, quando aborda os assuntos, trazem lá os trechos do livro do Magnoli para questionar os alunos sobre população, sobre geopolítica dos Estados Unidos ou da União Soviética, como caiu nos últimos anos e assim por diante, ok? Então, nós temos que o livro do Magnoli é muito indicado. Eu até indicaria este livro como primeira opção, caso fosse, por causa justamente das provas trazerem trechos do livro do Magnoli na hora de abordar o conteúdo, ok? Mas se você estudar pelo Eustáquio, também não tem problema nenhum, desde que você faça a bateria de exercícios e estude todos os capítulos, ok? E aí, muitas vezes o aluno, eu tenho os 2 livros, eu tenho uma apostila, o que eu faço? Você vai pegar, se você se basear por essa aula, você estude ambos capítulo a capítulo, ok? E se você tem mais livros e assim por diante, tome cuidado, porque às vezes você tem muito material e acaba não usando de uma maneira mais adequada o material que você tem. Então é melhor você estudar um livro em sua amplitude do que você estudar só um pouquinho de um e um pouquinho de outro, tudo bem? Então cuidado com isso, ok? Muito bom. Então, pensando aqui um pouco a estrutura do livro do Magnoli. A estrutura do livro do Magnoli é dividida em unidades, são 3 unidades, unidade 1, unidade 2 e unidade 3, se você tiver, pode perceber. Na unidade 1 ele vai tratar da geografia mundial, em boa parte, na unidade 2 ele vai tratar da geografia do Brasil, e na unidade 3 ele vai tratar de geopolítica. Basicamente é assim que se divide o livro do Magnoli. Unidades 1, 2 e 3, em cada unidade ali um grande tópico da geografia. No caso, unidade 1, geografia geral, unidade 2, geografia do Brasil, unidade 3, geopolítica. É mais ou menos assim que ele aborda o conteúdo, ok? E na unidade 1 começa cartografia, geologia, clima, ele vai chamar de domínios morfoclimáticos, é a vegetação, este é o assunto. Depois em recursos, água e solo, pedologia, tal. Na última prova da SpaceX, havia uma questão tratando sobre o solo amazônico, que é um solo pobre em nutrientes. Isso é fato, verdadeiro e tal. Então vale a pena ler nessa sequência o conteúdo, ok? Depois ele fala sobre tecnologia, cidades globais, as transnacionais, os ciclos tecnológicos, ok? Então, depois demografia, urbanização e energia. Aqui o capítulo de energia é bem denso, é bastante amplo, traz muitos gráficos e dados mais atualizados do que e mais interessantes do que o livro do Eustáquio, na minha concepção, ok? Muito bom. Depois a unidade 2, ele vai Brasil, aí vai Brasil, posição geográfica do Brasil, Brasil nação, geologia do Brasil, clima do Brasil, vegetação do Brasil, é o mesmo assunto que é cartografia, geologia, clima, relevo e assim por diante, numa sequência lógica, só que agora do Brasil. E, aliás, essa sequência é adequada de se estudar na minha concepção, que é a geografia física e depois a geografia humana, certo? Depois ele vai falar da geografia humana brasileira, por exemplo, população do Brasil, migrações no Brasil e assim por diante, não é? Indústria no Brasil. Os capítulos sobre indústria, no livro do Magnoli, do Eustáquio, o primeiro que eu mostrei aqui, são muito legais, de verdade. O do Magnoli são muito interessantes também, só que eu acho mais legal, no caso da indústria, o modo como o Eustáquio aborda. Mas, de qualquer maneira, é uma questão de gosto. Muitas vezes, se você tiver um dos dois, não tem problema, você pode estudar por eles, sem grandes problemas, que você vai tender a fazer uma boa prova. Isto é, se você estudar e fizer os exercícios e assistir as aulas e assim por diante, ok? Muito bom. Na unidade 3, ele vai falar sobre geopolítica. E aqui tá. Essa unidade 3, se você tiver o livro do Magnoli, não deixe de estudar. A unidade 13 ele vai falar sobre a geopolítica dos Estados Unidos, que é uma superpotência. Ele vai falar sobre a geopolítica da União Soviética e hoje da Rússia, que é uma grande potência no mundo. Depois ele fala da União Europeia, depois ele fala sobre a China, ele fala sobre os tigres asiáticos e o Extremo Oriente.
o Japão no caso. Então, na unidade 3 do Magnoli é muito interessante porque ele aborda os assuntos de geopolítica e parte da nossa prova é geopolítica. 5 questões das 12 questões da SPSEC são sobre geopolítica, tudo bem? Então, se você estudar esta unidade 3 do livro do Magnoli, você tem aí um material muito bom que vai te possibilitar ir bem na prova da SPSEC na parte da geografia política, tudo bem? Até porque a prova vai abordar o assunto a partir de trechos do livro do Magnoli, conforme disse logo agora no início, a vantagem do livro do Magnoli e tal, tá certo? Então, são 2 livros. Cada um deles tem as suas vantagens e cada um deles tem as suas desvantagens, mas o ponto certo é, se você tiver um de ambos, você estude todos os capítulos para que você aprenda os conteúdos de A a Z da geografia, ou pelo menos tenha contato com eles, ok? Seria muito legal você ter a sequência de estudo e não sair dela. Tente estudar um capítulo por semana. Um capítulo por semana e exercícios do assunto. Este aqui é o método que você pode usar para aprender. Tem aluno que usa outros métodos, enfim, mas este eu acho adequado. Você estuda lá o capítulo cartografia, clima, vegetação, geopolítica da água e assim por diante. Você estuda numa semana cada um desses tópicos e aí, se você se programa para a prova no médio prazo, em 6 meses você consegue estudar todos os capítulos, mas você não pode deixar, né, de estudar capítulo a capítulo e tal. Vamos aqui, desvantagens do livro do Magnoli. Há menos exercício do que o livro do Eustáquio, bem menos exercício, então isso é uma desvantagem, de certa maneira, para a nossa prova da SPSEC. E a edição também é antiga, 2012. De 2012 para cá, muita coisa mudou. Nós temos que o Reino Unido sai da União Europeia, o aquífero Guarani já não é mais o maior do Brasil, tá certo? Então, nós temos que o assunto de geografia, ele sempre fica defasado. Mesmo se você pegar uma edição de 2018 do Eustáquio, pensando em estudar aí para a prova da SPSEC, você tem um livro que trata do assunto da geografia X, não é? Em 2019, o Brasil vai deixar, conforme disse no início, de ser a 5ª maior população mundial. Então, os livros de geografia, nessa parte de geografia humana, eles sempre vão ficando desatualizados. Então, é importante você estar antenado nos debates da globalização que saem na imprensa e assim por diante, ok? Então, é isso. Espero que vocês consigam se guiar bem a partir dessas dicas que eu dei, usar qualquer um deles. Mas se você tiver os dois, ok? Se você tiver os dois, um tem uma abordagem X, o outro tem uma abordagem Y, eu acho que o livro do Eustáquio é um pouquinho mais acessível na sua linguagem. A estrutura em que ele coloca os assuntos é bem legal na parte de globalização e indústria, casa muito com os assuntos da história, ajuda bastante a entender os dois conteúdos, ok? Se você estudar paralelamente História e Geografia, com o livro do Eustáquio, você tem um bom material aí para ir bem nas provas. Problema do livro do Eustáquio, o assunto sobre energia e o assunto sobre agropecuária são 2 capítulos que não são tão amplos assim. E tem um problema no livro do Eustáquio. O livro do Eustáquio na parte de geografia física, cartografia, geologia, clima e tal, nessa edição, deixa um pouquinho a desejar em termos de conteúdo. Se você tiver os dois, estude geografia física pelo livro do Magnoli e geografia humana nessa parte de indústria e globalização pelo livro do Eustáquio, tudo bem? Se você tiver os dois. E claro, não deixe de estudar a parte de geopolítica do livro do Magnoli, que é a unidade 3. Unidade 3 deste livro aqui, que fala sobre a China, a Rússia, Estados Unidos e tal. Isso complementa bem a indústria lá do Eustáquio, ok? Então tenta aí seguir essas dicas que você tenderá a ir muito bem na prova, enfim. Tudo bom? No mais é isso. Respeitem a geografia. Se tiver dúvida, me pergunte lá pelo Instagram. E bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.